Que alegria! Estamos de volta no programa Trocando Ideias e mais uma vez eu te agradeço. É uma belíssima oportunidade para nós podermos entrar no seu coração neste momento. Eu não vou falar na sua casa, porque você pode estar no hospital, você pode estar no presídio, você pode estar onde quer que você esteja. É a canção nova entrando na sua vida, no seu coração. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas é com muita alegria que nós entramos na sua vida agora. Deus abençoe você. Temos agora perguntas no segundo bloco. Agora é a Aline, que estava caladinha até agora, ela vai falar. Aline, por favor. Uma pessoa que pede para não ser identificada através das mídias sociais nos escreveu: uma das questões sobre a união de casais homoafetivos é quanto à procriação, já que esse é o ciclo de desenvolvimento da humanidade. Oficialmente, o que a ética fala sobre esse assunto, uma vez que não se trata de algo apenas religioso ou pessoal, mas sobre o futuro do homem? Professor, começamos com o senhor. Bom, em primeiro lugar, numa união homoafetiva, não há procriação. Então, há as questões de que se vai adotar, etc., né? Então, o que a bioética discute é que há uma série de fatores psicológicos, humanos, que dizem respeito ao crescimento da criança no caso de uma criança adotiva. Veja bem, há casos, por exemplo, em que um dos parceiros ou das parceiras já tem um filho e depois eles optam por uma relação. É claro que a nossa proposta nesta linha da vida e da natureza é que se estabeleçam as relações criadas por Deus, não é? Mas uma vez que elas aconteçam, você tem que pensar que a criança ela tem suas referências paternas e maternas, tem toda uma estrutura de constituição da família. Então, é uma responsabilidade muito grave isso. E que tudo isso tem que ser pesado. É claro, digamos, uma criança, ela tem lá o seu pai e esse pai agora terá uma relação homoafetiva. São questões delicadas, porque a gente quer, digamos que não tem a mãe morreu, a gente quer que a criança fique com o pai, mas o pai tem que saber da responsabilidade que é as referências que essa criança terá. Então, o que nós promovemos no curso não são respostas prontas, mas muito amor, muito valor pela vida, o respeito, a própria ética, uma reflexão sobre isso e que se pense nas consequências de todos os atos. Quando você faz uma opção por uma relação como essa, se isso envolve uma criança, é claro que tudo que você quer é o bem para aquela criança. Então, você não pode imaginar que vai ser uma festa, está tudo bem, e essa criança poderá sofrer problemas na escola. Alguém pergunta, e a mamãe? Eles têm que estar preparados para tudo isso. Então, não é só uma questão de discriminação, porque eu acho que, como disse muito bem o Papa, a Igreja quer acolher a todos, mas as consequências disso têm que ser pensadas. E, no caso, eu imagino que a pergunta dizia o seguinte: bom, se só houver casamentos homossexuais, então não haverá mais procriação, né? Mas é claro também que acho que a gente tem que ter claro que isso é um fenômeno social, cultural, etc., com diversos problemas, mas ainda existe uma quantidade de maioria absoluta que constituem família no relacionamento heterossexual, e a criança tem um pai e uma mãe, e é o que a gente espera que aconteça na normalidade, né? Então, eu não vejo que isso haverá um problema futuro. Muito obrigado, professor. Dentro dessa pergunta ainda, doutora Janete, será que nós poderíamos dizer quais eram essas possíveis consequências de uma criança que nasce neste ambiente? Bem, nós podemos refletir. O que é que nós podemos levar? Na lei natural, a criança, para ser gerada, ela precisa de um óvulo, que é feminino, e de um espermatozoide, que é masculino. Se a lei natural nos diz que ela, para ser gerada, ela precisa de um homem ou de uma mulher, nós devemos levar à reflexão, porque a natureza está nos dando uma mensagem.
né? Aquela criança da qual ela vai crescer, ela vai evoluir, ela vai progredir no seio de sua mãe, ela precisa de um lar. Aqui eu não quero dizer que não pode, é para nós refletirmos, né? Que essa criança, ao nascer, menino ou menina, ela vai precisar ter dentro de casa papéis diferentes, até para poder ela se posicionar. Se eu nasço menina, né, se eu tenho toda a minha genitália feminina, quando eu nasço, quando eu estou com 1 ano, eu não sei que eu sou mulher. Eu vou me identificar com a minha mãe, que é igual a mim biologicamente. E, desta forma, eu vou amadurecendo na minha sexualidade. Da mesma forma, o menino, dentro de casa, ele vai ver as diferenças entre o papai e a mamãe. Na sua sexualidade, na sua parte orgânica, né? Onde ele exprime, né, a sua masculinidade e feminilidade. Então, ele vai se identificando com esse pai. E eu acho que é importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento da criança ter o papel feminino e masculino, para ela se identificar e crescer. E eu ainda abro um parêntese aqui. É muito importante nós vemos hoje tantas famílias separadas, tantas crianças com dificuldade porque foram criadas só pela mãe, meninos que têm dificuldade na sua sexualidade porque foram criadas só com a mãe, meninos ou meninas que foram criadas só pelo pai. Né? Por quê? Porque faltou a identificação do outro, porque entre o homem e a mulher há uma complementariedade. E isto eu vejo que é essencial para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. Muito obrigado, doutora. Doutora Cibele, já ainda dentro deste assunto, porque a pergunta foi feita justamente como procriação. Sim. Né? O Papa trouxe bem claro isso da procriação, que não existe procriação. Mas hoje se fala muito e se tem já, inclusive, já de anos divulgado, inclusive em televisões, em telenovelas, a chamada barriga de aluguel. Eticamente, o que a ética diz sobre a barriga de aluguel? Olha, padre, a barriga de aluguel já vai entrar em um outro conflito, que é a fertilização in vitro, né? Então, antes de falar da barriga de aluguel, a gente precisa falar do problema da fertilização in vitro, porque aí vai ser gerada uma criança que não foi gerada pela lei natural. No caso, aqui estamos, como eu sempre falo, estamos no ambiente católico, pela lei de Deus, que foi através da relação sexual. Então, aí já vai um grande conflito. Um outro conflito, a partir da fertilização in vitro, são produzidos vários embriões que vão permanecer congelados. E aí é um grande conflito ético hoje do que se fazer com esses embriões congelados. E, por fim, se a gente for avaliar a barriga de aluguel, e a gente sabe de casos, né, no dia a dia médico e de amigos, há um grande conflito aí, porque quando eu pego um bebê que não vai ser daquela mãe que está gerando no seu ventre, a gente começa a criar conflitos na mãe que está com o bebê no ventre, porque ela começa a se sentir mãe daquele feto. A outra mãe que está vendo o seu bebê na barriga de outra pessoa, já gera um conflito para essa pessoa e para a criança, que quando nascer ela vai ver que veio de uma mãe, mas que foi gerada a partir do óvulo de outra pessoa. Isso se não for um óvulo doado. Então, as consequências disso na personalidade, na criação da criança, a gente não tem como saber agora. Mas, com certeza, se ela não sabe de onde veio, por que foi feito isso, se ela não tem a sua referência de quem é a sua mãe, isso vai refletir na sua personalidade e vai levar ela a dificuldades, com certeza. Porque, infelizmente, nós temos inúmeros romances, né, e que, muitas vezes, isso faz com que entre na cabeça do nosso povo que é assim, é certo, é bonito, olha, coitado, ele tem direito, ela tem direito. Eu era criança, não tanto criança, né, mas criança, adolescente, quando já teve aquela primeira, né, telenovela sobre a barriga de aluguel, e o Brasil inteiro se voltou para aquilo. A partir de lá para cá, quantas coisas aconteceram e foram acontecendo, e, infelizmente, vai entrando sorrateiramente pelas nas nossas casas, o ponto de deixar o povo perdido. Então, antes de você tomar uma posição, será muito interessante que você busque a verdade, porque a verdade, ela está do lado da vida. Inclusive, nós temos um texto aí, né, doutora?
Temos, né? Nós, pelo menos, eu falo aqui como médica, né? Minha amiga Janete, nós vivemos um conflito diário, né? Porque nós estamos inseridas numa mentalidade de morte, né? Então, toda essa questão do aborto, dos anticoncepcionais, enfim, tudo isso está numa cultura de morte. E a gente tenta levantar a nossa bandeirinha, né? A favor da vida, em favor da vida. E aí um dos nossos amigos trouxe aqui, né, uma esperança para a gente, para que a gente não desista de lutar pela vida. Que documento é esse? É o Dignitas Personae. Muito bem. E aí o documento diz: o olhar da igreja está, de fato, repleto de confiança, porque a vida vencerá. Esta é para nós uma esperança segura. Sim, a vida vencerá, porque do lado da vida estão a verdade, o bem, a alegria e o verdadeiro progresso. Do lado da vida está Deus, que ama a vida e a dor em abundância. Então, eu estou a favor da vida e eu convido a você que está assistindo a também lutar pela vida, né? Porque esse é o caminho de Deus, esse é o caminho da felicidade. Muito obrigado, doutora. E nós não estamos defendendo, não é o caso de uma defesa que nós estamos fazendo. A família não precisa de defesa. A vida não precisa de defesa, porque é um valor que ninguém pode tirar. A família precisa ser promovida. A vida precisa ser promovida. Então, não se preocupe em defender a família, a vida, os valores. Promova-os e você estará do lado da vida, da verdade, estará do lado de Deus. Aline! Douglas Paiva, também através do Facebook, nos pergunta: existe alguma linha da bioética que lida com as questões próprias da ideologia de gênero? Caso positivo, como se dá essa relação? O que a bioética fala sobre a ideologia de gênero? Professor Papi, o que a ética fala sobre a ideologia de gênero? Bom, de novo, eu preciso dizer, por honestidade intelectual, que existem muitas teorias éticas, né? Agora, a questão maior é a seguinte: pessoas se manifestaram com tendências sexuais diferentes daquela que nós acreditamos que tem sido a natureza, homem e mulher. E houve, por conta disso, acusações, discriminações, condenações, violência, agressividade, etc. Isso tem que ser ejeitado. Ninguém quer que uma criança, por exemplo, um menino que tenha, digamos, algum comportamento que se diz efeminado, seja criticado e agredido na escola. Ou uma menina que goste de brincadeiras de menino, que seja violentada ou tratada mal. A ideologia de gênero propõe que a pessoa, teoricamente, é assexuada e ela vai ter o tempo para escolher a própria opção. Isso parece assim uma certa volatilidade. Uma criança que está em formação, ela fica sem referência nenhuma. E ela tem o direito de ter a referência do pai e da mãe e também tem o direito de conhecer que existem outras pessoas que têm um comportamento diferenciado. Agora, o que não se pode é, em prol de um respeito à dignidade da pessoa, que se promova agora uma total ausência de identidade. O que nós temos, por exemplo, a antropóloga Ellen Fisher, ela faz estudos curiosíssimos sobre as diferenças entre homem e mulher e algumas deficiências que o masculino tem. Em alguns casos, ela atribui até um momento primitivo em que o homem era caçador e era mais concentrado, e a mulher tem uma visão mais ampla, diferenças de visão emocional, né? Por exemplo, a mulher, de um modo geral, isso não acontece com todos, mas ela pode ter uma grande dificuldade de achar o carro no estacionamento. Então, não tem visão espacial, mas ela enxerga um fio de cabelo na roupa do marido. Né? Essas diferenças que existem. Né? O homem, quando ele está vendo uma TV ou um jornal, ele não escuta as crianças. E a mulher não entende isso porque ela fala: você é sem vergonha, você não presta atenção.
Mas o homem tem essa de ser mais concentrado mesmo, é claro que ele tem que aprender a se abrir. Então, no relacionamento hétero, as pessoas se completam, se complementam. Agora, existe essa diferença e, inclusive, há pessoas que fazem opção pela homossexualidade e dizem, olha, ele pode se considerar, mas ele sempre será um homem, sempre será uma mulher, né? E tem esse problema de cirurgias para inversão sexual, que isso é uma interferência no próprio corpo, né? Isso não é uma naturalidade. Agora, uma coisa é o respeito à dignidade da pessoa. Eu acho assim que grave no caso da ideologia de gênero é o que diz respeito à criança. Porque uma criança pode ter um comportamento diferenciado. E a gente tem que ter o respeito. Por exemplo, se o meu filho brincar de bonequinha, qual é o problema se eu troco a fralda do meu filho? Se minha filha brincar de carrinho, qual é o problema se ela vai dirigir? Então, existem alguns padrões culturais que eles são já assim, menino tem que brincar de carrinho. Bom, se ele gosta de carrinho, que brinque. Agora, se ele quer brincar, qual é o problema? Ao mesmo tempo, então, a criança ela tem que ter esta liberdade, ela tem que ter esse respeito, ela não pode ser discriminada. Agora, em cima disso, se coloca uma visão de que ela, olha, você não é nada, você é assexuada, você vai decidir no futuro, aí já é uma complicação, porque a gente já define socialmente para a criança que ela já nasce já determinada, que ela vai ser, no meu caso, brasileiro, filha de tal pessoa, que vai viver nessa cultura. Nós já nascemos com as definições. Você não tem a liberdade de escolher a família que você quer, o ambiente que você quer, né? A escola que você quer. Você escolhe a escola que o seu pai consegue te pôr, do lugar que ele mora, etc. Agora, e por que agora a criança vai escolher a sexualidade? Acho que é mais uma coisa que a gente tem distúrbios e que a bioética ela não vem com uma definição pronta, mas ela pede para que se aumente o leque de visão, para que se evite esses erros, esses abusos que se cometem. Eu vejo que o grande problema, na verdade, que tem a homossexualidade traumática, né? Mas, infelizmente, nós estamos entrando numa linha de ideologia. Quando se fala ideologia, você já tem que olhar com um olhar de prestar atenção e que hoje está se criando uma cultura. Então, existem aí essa cultura, como nós falávamos anteriormente aqui, que vai entrando pela nossa casa como se fosse coisas extremamente normais. Então, nós precisamos estar muito atentos a essa cultura que está aí à nossa porta. Nós estamos aqui, eu estou aqui com alguns produtos da Canção Nova, o kit Eu Ajudo a Canção Nova. Esses produtos que estão aqui, por apenas R$ 59,90, frete grátis, né? Vai da validade aí do dia 1º/7, que já passou, ao dia 31/7, ou seja, temos aí poucos dias para que você compre todos esses produtos por apenas R$ 59,90. O CD 25 anos da banda Dominus, vou colocar aqui porque é mais fácil para você pegar. O CD do Padre Cleidmar, Cura-me para Amar, do Padre Cleidmar, gravado ao vivo. Um livro, um audiobook do Padre Marlon Mussi, Poderosa Novena de Maria Passa à Frente. O livro, que já é um best-seller com mais de 500 mil exemplares vendidos, o livro do Monsenhor Jonas Abib, Sim, Sim, Não, Não, e o livro do Ironi Spadaro, Na Cruz de Cristo Somos Curados. Todos esses produtos por apenas R$ 59,90 e você ainda ganha o frete grátis. Você pode acessar diretamente o nosso site, a loja virtual, loja.cançãonova.com, ou ligar 0 operadora 12 3186 2600. E você leva
todos esses produtos para casa. Nós agora vamos para o intervalo e esperamos você daqui a pouquinho.